Graça e paz, meus irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Que bom que você está aqui. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que abram comigo em Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 1. Gênesis, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Esse é rapidinho. Começamos do primeiro. Essa turma acha fácil. Vou pegar uns profetas aqui, já dificultar a vida dos irmãos aí. Capítulo 4 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. E então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E disse então o Senhor: o que foi que você fez? Escute, porque da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. E então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Pedir a você que feche os seus olhos, curve sua fronte. Oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor também nos perdoa, Pai, em nossas falhas. Obrigado porque quando há arrependimento em nosso coração, o Senhor, Pai, transforma, além de perdoar, e o Senhor traz novidade de vida, Senhor. Por isso, nessa noite, lhe pedimos perdão por todas as ofensas, Pai, à Tua glória, e que o Senhor nos conduza, Pai, em Tua palavra, através do Teu Espírito. Toda distração, Senhor, caia por terra por ação do Teu Espírito Santo, e que nessa noite, Pai, sejamos, Senhor, cheios da Tua palavra. É o que nós pedimos desde agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Nós estamos há 6 semanas da data, ou das datas mais importantes do cristianismo, entre elas a mais importante, a Páscoa. Nós daqui a 6 semanas celebraremos a Páscoa, não é? E começamos semana passada uma jornada, e a cada um dos domingos nós vamos observar algumas pessoas que são como tipo, ou que prefiguram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como tudo no Antigo Testamento é sombra daquele que haveria de vir, agora este que projetava a sombra veio, é o Senhor Jesus, e nós agora conseguimos olhá-lo com clareza. E vamos investigando os sinais que a Bíblia vem nos dando e mostrando que Jesus é de fato o Messias. Falamos na semana passada acerca de Adão. Vimos que Adão
ele é um tipo daquele que haveria de vir. Ele é o primeiro em carne, mas o Senhor Jesus é também chamado de último Adão, ou segundo Adão. Através do Senhor Jesus, então, veio vida e vida em abundância, onde no primeiro trouxe pelo pecado a morte. O Senhor Jesus, pela obediência, trouxe vida. Nós vimos também que estava ali no jardim, diante de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento, Adão quebra a aliança, comendo desse fruto. E o Senhor Jesus também estava no jardim, no Monte das Oliveiras, onde se preparava para ali pagar o preço da nova e eterna aliança. Enquanto uma árvore, um madeiro, trouxe um fruto, que através da desobediência veio então a condenação e a morte a todos, através de um madeiro, o Senhor Jesus ali foi pregado, para que nós então tivéssemos vida e vida em abundância a todos aqueles que nele creem. E nós então agora seguimos, não é? Pela história, olhando para estes tipos e para todo o Antigo Testamento que apontam tão somente para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. E vimos aqui então, meus irmãos, o momento em que Adão e Eva, não é, agora já expulsos do Éden, expulsos, não é, da presença do Senhor, expulsos em função do seu pecado e não porque Deus é um déspota ou ele é um iracundo, mas por conta do pecado, em reação ao pecado, este homem cai, é a famosa queda ou lapso. E agora, após o lapso, está o homem e a mulher se encontram nus e com folhas de bananeira tampando as suas vergonhas, e então o Senhor promove um primeiro sacrifício, um primeiro derramamento de sangue. Um animal ali, não é, teve a sua vida ceifada para que através da sua pele, não é, as vergonhas desse casal fossem então escondidas. Da mesma forma, através do sangue e do corpo do Senhor Jesus, nossas vergonhas também foram ocultas, lançadas no mar do esquecimento para todos aqueles que creem em Jesus. E olhamos agora então para a vida, não é, na sequência, no dia a dia. A Bíblia fala que Adão, não é, no verso 1 ali do capítulo 4, teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. O primeiro a nascer é Caim. E disse ela então, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. E eu imagino Eva, imagino Adão, diante agora do fato de que tem uma criança, tem um menino na sua casa, no seu lar, lembrando de tudo aquilo que foi dito pelo Senhor no momento em que eles recebem a sentença de que haveria de vir o descendente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. Talvez, não é? E aqui é da minha parte, Eva tenha olhado para Caim e depositado nele confiança. Falou, é este que agora pisará a cabeça da serpente e voltaremos então a ter a condição que tínhamos antes. A Bíblia diz na sequência, então, que ela voltou a dar à luz, no verso 2, e dar à luz é uma expressão bem bonita, não é? Para a vida. E João, no capítulo 1, fala que o Senhor Jesus é a luz dos homens, não é? Ele é a nossa vida. Então, dessa vez, veio Abel, o seu irmão. Caim e Abel. A história você já conhece. A Bíblia fala que um se torna pastor de ovelhas, outro se torna lavrador. E aqui o que nós observamos é que não importa o que você faça, meu irmão. Não importa se você é carpinteiro, lavrador, se você é pastor de ovelhas, se você trabalha com TI, se você dá aulas, se você, enfim, qual seja a sua profissão. Todas as coisas agora são feitas para o louvor da glória do Senhor. Nós trabalhamos em obediência àquele que pela sua graça nos deu vida em Cristo. E não importa o que você faça, não existe trabalho mais ou menos nobre. Importa agora em obediência trabalhar diante dos olhos daquele que nos deu vida. E em honra a Ele, prestarmos o nosso melhor esforço, onde quer que estejamos. Seja no trabalho, como se diz, secular, e não existe mais secular, meu irmão. Secular é uma expressão antiga e de gente que precisa se atualizar. Na reforma, o secularismo, não é? Cai, porque todas as coisas são para o louvor da glória do Senhor. Então o teu trabalho, meu irmão, é teu ministério, é lugar de você falar também de Jesus. Às vezes com a boca fechadinha, mas com a sua atitude. Mostrar ao mundo que aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados.
Então, em todas as coisas agora é tempo de louvar ao Senhor. E está ali, então, Caim e Abel. A Bíblia fala no verso 3, não é? Que passado algum tempo, não se sabe quanto, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas Abel, não é? No verso de número 4, também trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. E eles então prestam um culto ao Senhor. Prestam adoração ao Senhor, levam oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não aceita Caim, e a Bíblia diz que Deus não aceita a oferta de Caim. Na sequência, a Bíblia diz que Deus aceita Abel e aceita a oferta de Abel. Isso gera uma ira muito grande em Caim. A ira de Caim não é com o seu irmão, a ira de Caim não é com o mundo, a ira de Caim não é com as maçãs, beterraba, seja lá o que for que ele trouxe, flores do campo. A ira de Caim não é com os seus pais, a ira de Caim não é com o governo que está vigente, a ira de Caim é com Deus, porque Deus aceitou o seu irmão e não o aceitou. Deus aceitou a oferta do seu irmão e não o aceitou, e tomado de ira, tomado de inveja, tomado de um sentimento que ele mesmo não soube administrar, a Bíblia diz que ele chama o seu irmão, convida o seu irmão para dar um passeio no campo, e o campo era o seu lugar de trabalho. Então ele, mais ou menos, vamos lá inspecionar a minha plantação, vamos passear, enfim, seja lá o que ele tivesse convidado Abel a fazer. E Abel, na sua inocência, Abel no seu, não é, momento, segue a Caim. E a Bíblia fala que Caim é assassinado. Aliás, isso, Caim é assassino e assassina o seu irmão Abel. Quase que eu enrosquei aí. Os irmãos estavam querendo que eu enroscasse. É muito nome, né? Melquisedeque, Matusalém, é tanto nome. E aí, enfim, Abel, não é, tem a sua vida ceifada. A Bíblia fala que a terra abre a sua boca para tragar o sangue de Abel. E então Deus vai ter com Caim, e toda a história que você já conhece. E Abel, meu irmão, é também um tipo daquele que haveria de vir. Abel é sombra daquele que haveria de vir. Abel é sombra de Cristo, que projeta a sua sombra na história, até o momento em que ele chega com clareza à luz e todos o veem. Você deve perceber que Abel não foi o primeiro a nascer, mas Abel foi o segundo. A Bíblia chama o Senhor Jesus de o segundo Adão, ou o último Adão. Você deve ter prestado atenção que Abel foi pastor de ovelhas, e o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Você deve ter percebido, não é, que a oferta de Abel foi aceita, assim como a oferta, o sacrifício de Cristo foi aceito. Você deve ter percebido também que ele teve uma morte, não é, injusta. Ele não fez nada para merecer aquela morte. Também assim o Senhor Jesus não fez nada para merecer essa morte. E o que nós vimos então, a partir do momento que o Senhor, no lapso da humanidade, na queda da humanidade, sentencia a serpente, sentencia a mulher e o homem, ali são anunciadas duas sementes, duas descendências, a descendência da serpente e a descendente, ou o descendente da mulher. Amém, irmão? Está lembrado disso? Sim ou não? Amém? Descendência, que vem na sequência, um depois do outro, não é? Ô glória, e a coisa vai indo, a descendência. A Bíblia diz que essa descendência, essas descendências, elas não são amigas. Elas não se dão. A descendência da serpente, por conta de ação de Deus, ela conflita com a descendência da mulher, com o descendente da mulher. Não existe amizade, mas existe um caminho de conflito e de confronto. E aqui, através destes primeiros filhos de Adão e Eva, nós vemos claramente a separação nessas sementes e nessa descendência. Acerca de Caim, meus irmãos, a Bíblia fala diretamente quem ele é. Algumas pessoas pensam
que Caim, não é, se tornou mal a partir do momento do ato que fez. Mas não é o que a Bíblia fala acerca de Caim. E eu queria que você fosse comigo à primeira epístola de João, no capítulo 3. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala desse moço. Primeira epístola de João. Ainda está fácil, porque está no finalzinho, né? Os irmãos vão achar rapidinho. Pedro, João. Judas, Apocalipse de João. Capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Olha aí o que é que diz o verso 12. Na primeira epístola de João, no capítulo 3. Verso 12 diz assim: e não sejamos como Caim. Essa é uma direta e clara orientação que João dá. Olha para Caim e erra o alvo. Olha para Deus e acerta o alvo, mas para Caim você erra o alvo. Não mira nele. Não sejamos como Caim, porque ele pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Não é matou o seu irmão e tornou-se pertencente ao maligno. A ordem não é essa. Pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Caim é descendente da serpente. E isso fica bastante claro quando Deus o rejeita e rejeita também a sua oferta. Essas coisas são evidentes. Note que é a mesma família. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, na mesma casa, supostamente ali, talvez uma árvore, uma tenda, eu não sei como é que eles moravam, né? Devia ter minha árvore, minha vida ali, alguma coisa assim, não é? E eles habitavam em algum lugar. Naquele lugar que eles habitavam, comiam miojo juntos, não é? Viviam todos juntos ali. Um seguiu por um caminho, diante de um sentimento que não soube dominar, dessa ira, desse, não é, rancor e de todas essas coisas que vieram sobre ele. Ele ficou irado com Deus, ele sentiu inveja do seu irmão pelo fato de ele ter aprovação. O problema não era Abel ser aprovado, o problema era que ele não foi aprovado, então Abel não poderia ser aprovado, e agora todo esse sentimento de ira contra Deus, que entre aspas, talvez no pensamento desse jovem Caim, ou velho Caim, porque a gente não sabe quantos anos ele tinha, quando tudo isso acontece, é que isto é injusto. Como o Senhor faz isso com meu irmão e faz isso comigo? E assim, meu irmão, a história vai passando, os anos vão seguindo, as gerações vão se dando, não é? A descendência vai se desenvolvendo, muitos séculos se passam até que chegam os dias do Senhor Jesus. E nos dias do Senhor Jesus, o que é que nós encontramos? Encontramos um povo que passou por duras provações. Um povo que foi exilado, tanto no norte quanto no reino do sul foram exilados, sofreram, viram a sua glória, a glória de Israel sendo desmoronada diante dos seus olhos. E agora, depois de todo esse momento que eles passaram, e que deveriam ter aprendido a sua lição, deveriam ter resgatado o ensino dos profetas, e olhado agora com atenção a este que estava por vir, e agora manifestado presente diante deles, o que você acha que aconteceu? Bom, você já sabe o que aconteceu. Não é porque você estuda a palavra e glória a Deus por isso. Acontece, meu irmão, é que estes homens, na sua maioria, tiveram a mesma reação de Caim. Qual a reação? A inveja. Eles invejavam o Senhor Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres. As pessoas passaram a dar ouvidos a Jesus e não mais, nas sinagogas, aos mestres, aos doutores da lei, aos sacerdotes. As pessoas começavam a questionar a autoridade da liderança judaica e olhavam para Jesus. E agora o que é que está acontecendo? E em vez de analisarem a Jesus, porque os fariseus tinham essa missão, qualquer um que se levantasse como Messias, eles tinham que investigar. E um a um, e tinha um monte de Messias que aparecia, né? Eles investigavam. E agora quando aparece o verdadeiro, que existem sinais miraculosos acontecendo, mostrando quem ele é, e que tem palavra com autoridade, gente levantando dos mortos, cegos de nascença, tendo a sua vista aberta, coisas nunca vistas antes. Em vez de olharem e, uau, este é aquele de quem os profetas falavam. Este é aquele de quem Moisés falou.
Sendo Moisés o maior na autoridade para todos eles. Não. Eles tiveram inveja. Vá comigo em Marcos, meu irmão, no capítulo 15. Evangelho segundo Marcos, bora tirar as teinhas de aranha. Tem umas bíblias que estão tudo com as folhinhas coladinhas, né? É tão novinha, tem 15 anos a Bíblia e está tudo novinha. Bora tirar aí as teias de aranha. Capítulo 15. O Evangelho segundo os relatos de Marcos. Esse momento já é o momento da crucificação. Esse momento já é o momento, não é? Já é a sexta-feira, o dia em que Cristo foi sentenciado em tribunais que não têm a menor autoridade, mas que Deus concede para que se cumpra o seu plano eterno de redenção. E no capítulo 15, meu irmão, eu queria que você olhasse comigo. Jesus está diante de Pilatos, não é? E no verso 9 ele diz assim: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Presta atenção no verso 10. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então o que acontece com esse povo, meu irmão, é exatamente a mesma coisa que acontece com Caim. Só que agora é uma manifestação caimística na nação inteira de Israel. Poucos ali olham para Jesus e percebem que de fato é o Messias andando entre eles. E essa reação volumosa de homens e mulheres que percebem em Jesus o seu messianato provoca na liderança um mal-estar. E eles começam agora a fazer planos. Pensa você numa reunião de pastores. Reunião de pastores. Amém? Tem 10 pastores aqui. Não são 70. Não é o corredor dos 70 do Sal Grosso, não. Joga isso fora. Mas imagina que está tendo uma reunião de pastores aqui, meu irmão. Hein, Jorge? Já viu reunião de pastor animada? Hã? E aí os irmãos assim, não, irmão, vamos ver para quem que a gente vai dar a cesta básica. Aí o outro, não, nós vamos matar aquele sujeito. O quê? Aí veio outro, sim, tem que matar. Mas vocês estão falando, o quê? Aí veio outro, mata, é sem vergonha. Você já pensou? No lugar onde se espera que a palavra de Deus flua, o amor do Senhor, a benevolência, a graça fluam, dos lábios desses homens sai, vamos matar, vamos matar. É isso que acontece com aqueles homens, meu irmão. Não eram pastores, mas tinham 2 ali, sumo sacerdotes. Se é sumo, é o sumo, mas tinham 2. O sogro e o genro. E aí junta toda aquela rapa de gente lá no Sinédrio e vamos matar Jesus. Aí vem assim, eu apoio. Aí o outro, e depois que a gente matar, a gente pode pescar? E aí vem aquela conversa horrorosa, irmãos. É isso que acontece. E qual é a razão de tudo isso? É a inveja. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que todo homem, depois da queda, todo homem, toda a descendência de mulher, todo que nasce de mulher, você nasceu de uma mãe aí? Aleluia? Ô glória. Porque se nasceu do pai é um problema. Que pai é esse? Hã? De repente, né? Nasceu da mãe? A Bíblia diz que todo que é nascido de mulher nasce com uma natureza corrupta. Eu queria que você agora fosse comigo para o livro de Salmos. Salmo de número 14, meu irmão. Porque esse negócio de ficar confiando no que os homens falam aí não funciona, mas tem que confiar no que a Bíblia fala, não é? Salmo de número 14. Quem achou, diga amém. Oh, glória, tá vendo? Está tudo afiadinho. Vocês estão usando a orelhinha da Bíblia? Porque não vale, hein? Aquelas orelhinhas na Bíblia assim é coisa de estagiário, hein, irmão? Tem que ser Bíblia sem orelhinha, tem que ser profissional. Brincadeira. Capítulo 14 do livro de Gênesis. Salmos. Estou falando que é muito nome? Olha aí o que é que a palavra diz, não é? Verso 1, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Meu irmão, a quantidade de tolos que tem nesse mundo bradando que Deus não existe, que tudo isso é falso.
não é? Vem Nietzsche, fala que Deus está morto, para falar, esquece tudo isso, minha gente. Segue a vida e viva o progresso, viva a revolução, eu sei lá o que viva, não é? Um bando de tolos dizendo que Deus não existe. Corrompem-se e cometeram os atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Quando a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, não sou eu a dizer, não sou eu olhando para uma geração, não sou eu olhando para 8 bilhões de pessoas vivas nesse momento, se é que são 8 bilhões mesmo, mais ou menos, número arredondado, não é? Se eu tivesse a capacidade de ter uma lista com o nome de todo mundo e eu fizesse uma varredura, sei lá quantos anos eu tomaria para isso, para garantir que não tem um só que faça o bem. Agora, quem está falando isso, meu irmão, é o Senhor Todo-Poderoso, cujos olhos, meu irmão, enxergam o ontem, o hoje e o amanhã. E quando Ele olha, Ele diz, não há ninguém que faça o bem. Sabe teus netinhos? Sabe o teu neto que você não tem ainda? Mas você vai ter? Ai, pastor, não faça essas coisas não. Vai, tome. Sabe esses netos que você não tem ainda? Nenhum deles. A Bíblia diz que ninguém faz o bem. Olha aí o verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E aí a conclusão está no verso 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E a Bíblia põe isso, meu irmão, para que você e eu tenhamos total e completa consciência da inutilidade que o pecado tornou a todos nós. Não há nada que você faça que seja bom. As melhores obras que a sua consciência, a sua percepção de justiça podem promover, a Bíblia diz que são trapos de imundície. E para quem entende trapos de imundície, são aqueles panos que as mulheres usavam nos seus períodos, não é, nos seus ciclos menstruais. É disso que se trata, o melhor que você é capaz de fazer. Impuro, sujo, maculado. Agora Deus, com a sua graça, meu irmão, move o coração de homens. E quando nós voltamos para a história de Abel e de Caim, nós olhamos que tanto Abel quanto Caim tinham a mesma condição. Porque se não há um sequer, nem Abel e nem Caim tinham condições. Então alguma coisa aconteceu, não é? Para que ali a de Abel fosse aceita a oferta, que Caim, não é, não fosse aceita. Alguma coisa aconteceu ali. E é sobre esta coisa que hoje nós vamos falando. Acerca de Abel, porque ele tem uma prefiguração, ele aponta para Cristo. E aí, meu irmão, eu queria que nós voltássemos para os dias de Jesus. Estamos a 6 semanas da Páscoa e a nossa jornada está nos levando para lá, com um propósito especial de preparação, para que você olhe para dentro de si e se perceba na descendência de Adão a necessidade que você tem de Cristo. Porque tem muito crente sem vergonha, que já acha que já tem 30 anos, 20 anos, 10 anos de casa, e que já não precisa mais, já está tudo certo, já sei tudo que eu preciso, e você não é nada, meu irmão. Sabe o que você é? Nada. Ó, o relógio morreu bem na hora, tá vendo? Sem Cristo, não tem nem energia. Morreu. Sem Cristo nós somos nada. E nos dias de Jesus, meu irmão, olha o que acontece. Eu queria que você fosse comigo agora para Mateus, no capítulo 23. O contexto de Mateus, no capítulo 23, é muito interessante, porque se trata da terça-feira da Semana da Paixão. Você se lembra, não é? Domingo, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado no seu jumentinho, e as pessoas com ramos dizendo, não é, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esse é um cântico, é uma recepção para o Messias. E o povo está recebendo Jesus como Messias. Uns com o nariz torto, e outros, aleluia, ou glória a Deus. E aí na segunda-feira tem aquele movimento no templo. O Senhor Jesus faz o que se chama purificação. E chega na terça-feira, de uma semana agitada. Era a semana de Páscoa, a Páscoa dos judeus. A cidade estava cheia.
Pelo menos 3 ou 4 vezes mais número de pessoas do que o normal naquela cidade. Então você imagina aquelas ruas tudo espremidinha, com um monte de gente vindo de tudo quanto é lado, porque era Páscoa. E aí chega na terça-feira, no capítulo 23. Quem achou, diga amém. Ô, glória. Hoje está fácil, né? Os irmãos estão achando fácil. Daqui a pouco eu vou lá para Ageu de novo, que demora bastante. Capítulo 23 de Mateus, verso 1, nós vamos encontrar uma conversa de Jesus, agora diante e no templo, diante de toda essa liderança que tinha inveja dele, que tinha vontade de matá-lo. E olha como Jesus se direciona a estes, irmãos. Verso 1 do capítulo 23. E então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam dardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. As pessoas estão acostumadas, não é? Às referências a versículos de palavras de amor, de carinho, de graça do Senhor Jesus, mas eis aí como o Senhor Jesus trata a iniquidade. Eis aí a expressão da justiça. Eis aí a manifestação da ira que um dia anterior colocou tudo abaixo. Porque a casa do Senhor não é lugar de comércio. E aí Jesus disse: está vendo essa tropa aí toda? Está vendo essa liderança? Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles mesmos não fazem o que pregam. Têm uma vida totalmente diferente daquela que eles mesmos anunciam. O que é que Jesus está denunciando desse povo? A hipocrisia. A hipocrisia de Caim de chegar diante de Deus e apresentar a sua oferta, sendo que no seu coração as motivações são totalmente diferentes. Ele não está lá para adorar o Senhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você se dedica e deseja fazer uma coisa, e essa coisa dá errado, o que acontece? Você sai com vontade de querer matar um? Ou você sai com vontade de tentar de novo, de aprender a fazer certo? Eu estava falando com o Gabriel ontem, né? Falei: ei, Gabriel, você já está trabalhando com o teu pai? Já. Falei: você já está fazendo uns... Já. Inclusive o balcão ali fui eu que fiz. Eu falei: ô, pai, e tal, né? Mas quantas vezes ele errou para aprender a fazer? Eu não sei. Se foi muitas ou foi poucas. Tem gente que tem parece que um jeito mais fácil de aprender, outros menos, né? Mas não importa. O que importa é que se você tiver vontade de fazer alguma coisa e se dedicar para isso, quando você errar, a vontade não é de sair matando alguém. A vontade é de olhar e falar: mas onde é que será que eu errei, hein? O que será que aconteceu? Pois é. O que Jesus está denunciando aqui desse povo, meu irmão, é a hipocrisia. Eles não estão lá para servir a Deus. Eles não estão lá em favor, não é como servos para o povo. Eles estão lá para benefício próprio. Para ganhos pessoais. Por que você está na igreja, irmão? Porque Jesus denuncia a hipocrisia. E aí ele continua lá no verso 5, não é? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. E gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Sabe o que é filactério? Era uma espécie de caixinha em que versículos eram colocados dentro, pendurados, se não no pulso, ou enrolados na testa, como aqueles cordões, não é? E todo mundo ali, entre os judeus, não é? Tinham o hábito de usar, mas o deles era desse tamanho. Você já ouviu aquela expressão, meu? Você quer se aparecer, amarra uma melancia no pescoço? Acho que vem daí, porque eles fizeram uma caixa desse tamanho. E andavam até meio assim, parecendo grávida, né? Porque era uma caixa muito grande. Eles queriam ser vistos, queriam ser notados, queriam ser apreciados por serem os mais espirituais. Pois é. Aí ele vem, verso 8. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai,
aquele que está nos céus. Não tem papa não, irmão. Só um papa. E esse papa está nos céus. Papa é pai, para quem não sabe. Um só, e ele está nos céus. Verso 10, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eles estão ali, diante do Deus encarnado, sendo humilhados na frente de todas aquelas pessoas. Porque as suas motivações foram postas à luz, porque a luz dos homens veio. E onde há luz, meu irmão, a treva não subsiste, é o que diz a palavra. E ali há denúncia sendo feita sobre esses homens. E a partir dali, começa uma série de ais do Senhor Jesus. São 7, alguém vai contar e vai achar 8, alguém vai contar e vai achar 6. Não importa quantos você ache, o que importa é que o Senhor Jesus, ele apresenta agora ais. E os ais são da mesma maneira que os bem-aventurados do Sermão da Montanha. Enquanto bem-aventurança é feliz, e felicidade que se sustenta, não aquela felicidade que você viu uma coisa legal, ficou super feliz e dali a pouco você já está triste de novo. Mas a bem-aventurança é aquela felicidade permanente, aquilo que não sai e que permanece, a alegria do Senhor que é a nossa força. Enquanto bem-aventurança é a felicidade, o ai de Jesus aponta para uma maldição, aponta para uma desgraça. Bem-aventurados, graça. Ai, desgraça. Imagina a tua mãe falar, ai menino. O que você pensa? Aí agora, vai vir um chinelo voando, né? Agora pensa o Deus de toda a glória dizendo, ai daquele. Senhor da glória, que o Senhor tenha misericórdia. E aí começa, a partir do verso 13, 7 ais, na minha contagem dão 7, você vai encontrar 8, 6, porque aí as pessoas agrupam, separam, e não tem problema com a quantidade. 7 não é um número cabalístico, tá? Verso 13, ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Eita glória. Sabe o que é hipócrita? É uma expressão que é muito usada no teatro, não é? Em que você tem duas máscaras, uma feliz e uma triste. Então, quando você olha, você está vendo a máscara, feliz, triste, mas por trás tem alguma outra coisa, diferente da que se expressa aqui. Isso é hipocrisia. É disso que fala o Senhor Jesus. E ele chama esses mestres e doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque ensinam errado. Porque ensinam falsas tradições que não se sustentam com a palavra. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus desmonta um monte de ensinos errados que eles traziam e ensinavam às pessoas. Por exemplo, o adultério. Adulterar, meu irmão, no entendimento deles, era consumar um ato. Era descer para algum lugar, entrar numa moita, fazer qualquer coisa que ninguém viu e tuf, adulterou. Não. O Senhor Jesus explica que simples olhar de cobiça, mesmo com os olhos fechados, entenda o olhar de cobiça, não é? É este sentimento de desejo, a cobiça pelo próximo, pelo outro, pela mulher do outro, pelo homem do outro, por aquilo que não é seu. Este desejo já se caracteriza adultério. E aí, diante de todos nós aqui, meu irmão, quem nunca adulterou então? Os casados, né? Porque não há um só que faça o bem. Não há um só. Ixi, pastor, você me deixou envergonhado, porque eu estou sentado do lado da minha esposa agora, eu sei o quê, tal. Não há um só, irmão. Lembra da hipocrisia? Para que fazer teatro? Deus, antes que saia a palavra da tua boca, Ele já conhece, irmão. Ensinos errados, falsas doutrinas, atribuindo peso nas costas das pessoas para uma caminhada, e uma caminhada para o sentido errado, no sentido do precipício. Aí vem o próximo ai, verso 15.
14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas, para se disfarçar fazem longas orações, e por isso serão castigados mais severamente. Uau, meu irmão! Viúvas e órfãos são os mais vulneráveis numa cultura como a de Israel. E em vez de ir dar assistência, você se lembra no livro de Atos, que há uma escolha de discípulos ali para que sejam diáconos, não é? Para que atendam a necessidade das viúvas e dos órfãos. Porque os apóstolos precisavam se dedicar ao ensino da palavra. Por que tem que se dedicar ali pessoas para cuidar de viúvas e de órfãos? Porque são os mais vulneráveis naquela cultura. E o que é que Jesus está dizendo para esses homens? Que eles têm ido à casa dessas mulheres, comido da sua comida, aproveitado das suas benesses, tentado usurpar dinheiro dessas mulheres, e para disfarçar a sua cara de pau, para disfarçar o seu lobo, para parecer uma ovelhinha, faziam longas orações. Então, irmão, se alguém for visitar a tua casa e ficar orando muito tempo, você já começa a cronometrar. Fala, ó, irmão, tem que orar assim, Senhor abençoe em nome de Jesus, amém. Jesus está denunciando uma raça de pessoas aproveitadoras. Você consegue ver gente se aproveitando nos dias de hoje, de pessoas vulneráveis? E não é só gente pobre, não, que a gente pensa que vulnerável é quem está com condição apertada, né? Não, é vulnerável no sentimento. Imagina uma viúva, acabou de perder o marido, está sem rumo na vida, o casamento, o marido, não é aquela vida a dois, era tudo que não é tinha, são tantos anos e de repente se vê, cadê o marido? Chega em casa, casa vazia, cadê tudo mais? E se aproveita dos sentimentos. E Jesus diz, ai de vocês, aos aproveitadores de plantão. A palavra de Deus tem aí a sua chamada de atenção. E aí vem a terceira, não é? No verso 15, o terceiro ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Palavras duras, não? Por que 2 vezes mais filhos do inferno? Porque em vez de ensinar a buscar a justiça de Deus, eles ensinam a buscar a justiça própria. Quem é capaz de fazer o bem? Quem é primeiro deu a Deus para que agora Deus deva alguma coisa para alguém? É o que a Bíblia ensina. E esses homens ensinavam, você tem que seguir a lei, você tem que andar debaixo dos preceitos da lei, você tem que ser agora um legalista. Não é mais graça, não existe graça, existe agora o teu esforço. Faça direito, senão você vai para o inferno e coisas assim. Você já ouviu também pregações dessa natureza, não já? Pois é. Jesus está advertindo esses homens. Ai de vocês. Porque estão percorrendo, estão se esforçando, não é? Mas quando alcançam, em vez, meu irmão, de trazerem para a verdade, estão empurrando para o precipício, com as falsas doutrinas. E aí vem o verso 17. Não, 16. Obrigado. É que o olho enche de água aqui, é muita emoção. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Agora o Senhor Jesus dá mais um adjetivo. É um guia cego. E Jesus mostra algo que é para a igreja prestar atenção. Esses homens exercem influência sobre as pessoas. São guias, lideranças, mas são guias cegos. Caminham para o precipício e estão levando as pessoas para o precipício. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. E agora vem uma doutrina, meu irmão, de que assim, olha, dependendo da maneira, você não precisa cumprir a sua palavra, mas dependendo da maneira, você é obrigado a cumprir a sua palavra. E aí traz à tona a questão do juramento, e o Senhor começa a ensinar a todos eles. O que é mais importante? O ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? E a demonstrar, meu irmão, que o nosso procedimento deve ser sim, sim e não, não, independente de qualquer situação. E aí o verso 19, ele diz assim, olha, cegos, o que é mais importante? A oferta
ou o altar que santifica a oferta? É o dinheiro que você bota ali na salva, no gasofilácio, seja lá onde, no envelopinho, não é, dourado, para levantar e ficar chacoalhando, como se fala por aí? Ou é o altar do Senhor que santifica, e altar, entenda-se, meu irmão, agora, a obra de Deus a santificar pela motivação e pela ação. E quando se fala de oferta, nós estávamos falando de Caim e Abel, não estava, não? E tinha uma oferta ali acontecendo, não tinha? Uma aceita e uma não. Opa, parece que tem alguma referência, não é, que o que está acontecendo aqui, na terça-feira da Semana da Paixão, com o que estava acontecendo lá atrás, com aquela família, Caim e Abel. Verso 23, o próximo ai. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não foram fiéis à palavra do Senhor, mas estão se aproveitando de pessoas, porque não estão tendo misericórdia, mas estão indo na casa das viúvas e se aproveitando delas. Em vez de dar ali, não é, com fidelidade a pregação da palavra, estão ensinando preceitos errados para pessoas que estão se tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. E a justiça, meu irmão, a Bíblia ensina o que é a justiça de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Essa é a justiça de Deus. E eles não se atentaram à justiça. E isso fica bem claro, não é? Quando nós olhamos o que é que esses homens fizeram com o Senhor Jesus. Estamos na terça. Na sexta-feira, de quinta para sexta, não é? Algo acontece, você se lembra, provavelmente eu creio, aleluia, amém. O que eles fizeram com esses homens? Com esse homem, com o Senhor Jesus? Essa justiça também se refere, meu irmão, ao seu julgamento. São ali rígidos para dar os 10% até do talinho da hortelã. Aquelas perguntas que a gente ouve, né? Pastor, mas o dízimo é sobre o bruto ou é sobre o líquido? Olha o farisaísmo surgindo aí, né? Está surgindo, está levantando. Para alguns é dúvida mesmo, mas a maioria está no farisaísmo mesmo. Cuidado, irmão. E na justiça falham, na misericórdia falham, e na fidelidade falham. É essa a acusação que eles recebem. E aí, olha só o que é que o Senhor Jesus diz, não é? No verso 24, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. São capazes de tirar um mosquito da comida, mas engolem um camelo. E a proporção dos animais, você já percebe por que o Senhor Jesus fez, não é, esse comentário. Mas tanto um quanto o outro eram considerados impuros. E do menor ao maior, na sua impureza, vocês tiram um, mas engolem o maior. Mas principalmente no hebraico, no aramaico, não é? Essas palavras elas tinham um significado e a sua grafia era muito semelhante, era como se fosse uma poesia. Você já ouviu alguém que não fala lé com cré? Essa combinação que parece que está fazendo uma rimazinha? O mosquito com o camelo, na linguagem original, tem essa mesma sonoridade. E aí o Senhor Jesus continua no verso 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Perguntaram para Jesus, os teus discípulos não lavam a mão antes de comer, não? Essa porcaiada aí? Chega para comer com a mão tudo suja? E aí o Senhor explica, não é? Que aquilo que traz impureza para o homem não é o que vem de fora e entra, mas é o que está dentro, que torna o homem puro e sai para fora. E esses homens eram cheios na sua etiqueta, no seu jeito, lava a mão, purifica com a água do templo. Aleluia. Mas por dentro, meu irmão, você já viu aquela madeira toda comida por cupim por dentro? Você já viu, Sandrão? Eu tenho certeza. Eu não. Mas por fora parece que ela está toda biita, mas por dentro, inteira corrompida. Essa é a descrição da natureza humana sem Cristo. Essa é a descrição do homem caído. E aí o verso 26. Seu fariseu cego,
Limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E aí vem a próxima, no verso 27, que parece que se junta, por isso na minha contagem 7. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Quem está falando é Jesus, hein, irmão? É aquele que sonda e conhece o nosso interior. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Pois é, sepulcro caiado. E sepulcro caiado é exatamente isso, não é bonito por fora e por dentro. Aí vem o verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu e hipócrita. Essa altura, se eu fosse fariseu, meu irmão, eu já igual Caim, tinha desfalecido o semblante, né? Desfaleceu o semblante ia ficar assim, né? Rapaz, já tinha ido embora já. Que metralhadora é essa, né? E Jesus soltou tudo. E aí olha o verso 29. Ai de vocês, porque vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E ainda dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. E Jesus olha para eles e diz assim, você não sabe nem o que está no teu coração, meu irmão. Porque mais alguns dias e vocês vão me matar. E vocês olham os profetas que foram assassinados pelo o povo de Israel, e vocês agora dizem, não, se eu estivesse lá naquela época, mas de jeito nenhum, eu não apoiaria uma coisa dessa. São eles mesmos que daqui a pouco estarão no sinédrio dizendo, mata, crucifica. As pessoas não se conhecem, irmãos. Você acha que você é alguma coisa, mas Deus sabe exatamente quem você é. E sem Jesus, irmão, nós somos tão feios, corruptos, nojentos, como esses homens aqui. Não conhecem o seu próprio interior, não conhecem e não dominam os seus pensamentos. E Jesus diz a eles ainda, olha aí o verso 31, e assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. E aí o 32, acabem então de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Termina essa obra. E como é que termina essa obra? Com a morte do Senhor Jesus. E isso é um prenúncio do que eles vão fazer. E eles não entenderam que estavam diante de um profeta. Acharam que Jesus era só um baderneiro. A sua inveja cegou. E aí, meu irmão, até aqui, finalmente terminam, não é, os ais. Porque, Jesus amado, enquanto eu lia isso, o meu coração estava, não é, aflito, porque é o Senhor, é o justo juiz anunciando o que ele tem de evidência. Meu Deus do céu. E quando terminam os ais, olha como é que o Senhor Jesus chama esses homens. Verso de número 33. Como é que ele chama esses homens, irmãos? Que bicho que chamou? Jesus teria dito assim, seus rinocerontes. Parrudinho, com chifrinho, né? É o rinoceronte que tem o chifrinho, não é? O hipopótamo não tem, é isso, né? Não confundir. Não. Seus hipopótamos! Como é que o Senhor Jesus chama esses homens? Por quê? Quem lembra do começo? Por que eles são chamados de serpente, de raça de víboras, irmãos? Porque existem duas descendências, irmãos. A descendência da serpente e a descendência da mulher. O descendente da mulher está diante da descendência da serpente. E está anunciando o que está no coração e eles não conhecem. E para ser descendência da serpente, para ser chamado de serpente, então nasceu de um ovinho de serpente. Não nasceu no pé do açaí. Nasceu aonde? No ovinho da serpente. Que foi uma vez, não é, também colocado por uma outra serpente, que veio de um outro ovinho de serpente, e se você for fazendo o rastreamento para trás, você vai chegar aonde? Você vai chegar lá na descendência de Caim, você vai chegar lá na sentença
que Deus deu lá no Jardim do Éden para a serpente. É por isso que eles chamam de raça de víboras. Não é porque era o xingo da época. Hoje, eu acho que as pessoas se chamam de tosco, não é? Se chama de... Fala alguma coisa aí. Não pode ser coisa feia, irmão. Homofóbico. Aracnofobia. Não é? O que mais que... Xenofóbico. Existe até o cristofóbico. E isso é triste, né? Esses, meu irmão, acham que estão, né, bradando, mas naquele dia chorarão duramente. Tolos, porque dizem que Deus não existe. Salmo 14. Como é que o Senhor Jesus chama esses homens, meu irmão? Serpentes, raça de víboras. Porque descendem da serpente. Como vocês escaparão da condenação do inferno? É essa a pergunta que Jesus faz a esses homens. Como você escapará da condenação do inferno? Você está ancorado na lei? Você acha que a lei vai te salvar? O teu destino é o inferno. Como vão escapar do inferno? É a pergunta que o Senhor Jesus faz. Diante de todos esses ais que foram colocados diante deles, como escaparão do inferno? E há ainda nos nossos dias, na nossa comunidade, em vários lugares, gente que realmente ainda não acredita no inferno. Irmão, Jesus não é mentiroso, não. E ele é quem mais fala do inferno na Bíblia. E ele pergunta, como vocês escaparão do inferno? Olha como ele continua. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Depois que Cristo é morto e ressurreto, vem o mártir chamado... Quem vem o próximo? Atos no capítulo 6 ali. Estevão, irmão. Como que ele morre? E por que ele morre? Porque ele professa fé em Cristo. E antes dele morrer, ele faz o seu discurso, dizendo quem Cristo é. Na descendência do povo de Israel, ele é o Messias. E a Bíblia diz que antes que ele fosse morto, ele olha para o alto, e os céus se abrem, e ele tem a visão de Cristo, à destra da majestade. Como quem diz, vem meu filho, chegou a hora de você vir para o colo do seu pai. Vocês farão como mártires. Vocês, olha aí o que disse o Senhor Jesus no verso 34. A uns vocês matarão e crucificarão, outros serão açoitados nas sinagogas de vocês. Quantas vezes Pedro, Paulo e tantos outros foram açoitados? E assim é até os dias de hoje, meu irmão. Porque ele não está falando com fariseus só, ele está falando com os descendentes da serpente. Travestidos de sacerdotes, com vestes de honra. Verso 35. E aqui chega, não é? O elo com tudo que nós temos falado e começamos com Abel, não é? Verso 35, olha aí comigo. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Ora, de quem que o Senhor Jesus está dizendo ali? Então, desde lá do tempo do justo Abel. Porque Abel apontava para o sacrifício de Cristo. Abel foi morto injustamente pelo seu irmão. E Jesus está sendo ali com uma trama, está diante de uma trama de morte entre os seus irmãos israelitas, que depois de alguns dias o crucificam, o levam ao monte chamado Gólgota, ao monte da caveira, não é? E ali ele é crucificado. O texto discorre, não é? Nos versos de 37 em diante, Jerusalém, Jerusalém,
Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. É a manifestação da carne na sua impureza, a rejeição se manifestando, a rebelião de Caim. Verso 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Domingo eles disseram, bendito é o que vem em nome do Senhor, entrando em Jerusalém. E aí Jesus diz, olha, vocês não vão me ver mais, até o dia da minha volta. E na minha volta vocês dirão, porque olharão dos céus vindo montado no seu cavalo branco, cheio de glória, com um exército celestial atrás de Cristo, meu irmão, e vindo para pôr fim a tudo isso. E a todos os israelitas vivos olharão e verão as marcas nas suas mãos e o reconhecerão. E finalmente dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas até que se chegue esse dia, diz Romanos, no capítulo 11, que o seu coração está parcialmente endurecido. E continuam a rejeitar o Messias. Mas o que vimos aqui, meu irmão, é a manifestação da descendência da serpente. E Jesus ali acusa a sua hipocrisia diante de todas aquelas pessoas. E faz referência a Abel. No capítulo 11 de Hebreus, eu vou pedir a que você que siga lá comigo. Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a Bíblia falando de Abel. Sobre Caim, nós já vimos o que ela disse. Que ele era pertencente ao maligno e por isso matou o seu irmão. E o que a Bíblia diz acerca de Abel? Capítulo 11 de Hebreus. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Achou fácil, hein? Os irmãos estão... Não precisa mais ensinar musiquinha, então. Olha aí com o verso de número 4. Porque, meu irmão, existe algo muito importante para que você entenda nessa noite. Caim e Abel tinham a mesma natureza pecaminosa. Assim como aqueles homens que estavam diante de Jesus e foram duramente criticados, a mesma natureza pecaminosa. Alguma coisa aconteceu para que Caim não fosse aceito e alguma coisa aconteceu para que Abel fosse aceito. Veja aí o verso 4 comigo do capítulo 11. O que a palavra fala sobre Abel? Ela diz o seguinte, que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Então, assim como Caim era pertencente ao maligno e por isso matou o seu irmão, Abel tinha fé e por isso ofereceu um sacrifício ao Senhor. Por isso o Senhor aceita Abel e aceita a sua oferta. A Bíblia fala que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Foi pela fé. Portanto, Abel, meu irmão, tinha fé no seu coração. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, verso 17, o justo vive pela fé. Só tem vida, meu irmão, na fé. E é por isso que o autor aos Hebreus está contando desde lá de trás de Abel, para que você veja tantas pessoas, inclusive mártires, que viveram e viveram pela fé. E viver pela fé não é você largar tudo e depender da igreja, mas é ter nascido de novo, é ser regenerado, é crer em Cristo, é ter uma nova natureza. Pela fé, porque Abel foi regenerado, ele ofereceu ao Senhor um sacrifício superior ao de Caim. E a Bíblia continua, pela fé, a razão de tudo isso é a fé. Ele foi reconhecido como justo. E o que é ser justo? É ter sido justificado. É ter sido, não é, alvo da doutrina que nós chamamos de imputação, onde o teu pecado vai para a cruz de Cristo e a justiça de Cristo vem sobre você. O nome disso é graça, porque essa troca simplesmente não existe. Quem trocaria um carro por uma cueca furada? Você troca? Você trocaria um prédio por um palito de sorvete que já foi, não é, lambido? Sim ou não? As comparações são esdrúxulas, né? Mas essa é ainda pior.
o Senhor trocou o seu Filho unigênito em paga pelo meu e o seu pecado. E a Bíblia diz que é por isso, pela fé, ele foi reconhecido como justo, porque creu na vinda do descendente da mulher, anunciado à sua mãe, anunciado ao seu pai no dia da queda. Ele creu, e porque creu, teve fé, portanto, não é? A Bíblia diz que ele foi tornado justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, primeiro veio a fé, depois veio a obra que ele fez. E, portanto, a sua oferta não é fruto da sua capacidade, mas é fruto da fé que Deus pôs no coração de Abel. Tudo que nós produzimos na igreja para o reino e tudo que nós fazemos não é fruto do nosso esforço, porque o nosso esforço, o melhor deles, se você não se esqueceu, é trapo de imundície. Mas quando nós vemos vidas sendo restauradas, quando nós vemos pessoas testemunhando a transformação na sua vida, gente que deixou de barganhar com Deus e coisas assim, sabe o que é isso, meu irmão? É fruto da graça, produto do Espírito trabalhando na sua vida. Nada vem de você. Tudo provém do Pai da luz, de onde vem toda boa dádiva. E acompanha aí comigo, meu irmão. Quando Deus então aprovou as suas ofertas, e aí vem o final. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Há um clamor no sangue de Abel, um clamor por justiça, um clamor pela condenação daquele que tirou a sua vida indevidamente. Há uma advertência no sangue de Abel, cuidado com os sentimentos, cuidado em dominar a si mesmo, porque olha o resultado que deu ali em Abel. Então esse sangue continua a clamar. E Abel é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo, ele era imperfeito e pela fé ele foi regenerado, assim como você e eu que estamos em Cristo. Mas ele apontava para Cristo. E agora vem o sangue, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Capítulo 12 de Hebreus. Viram a página aí, meu irmão? Achou aí o capítulo 12? Agora eu que estou procurando o versículo. Oh, Jesus. Verso 24. Vamos ler o 22 para que você entenda o contexto, não é para não ficar sem contexto. Verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, vocês é todo aquele que está em Cristo. Judeu convertido, gentil convertido, não importa de onde veio. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. E que Sião é esse, meu irmão? Não é o Monte Sião, Jerusalém, como geograficamente a gente conhece. Mas é o Sião, de onde vem o nosso Redentor. A Jerusalém celestial. Mas vocês chegaram, está no passado, está ato completo no passado. Chegaram a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos e em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Abel está entre estes. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos nós que estamos em Cristo, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E aí vem o verso 24. E chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E a aliança que foi mediada segundo um sangue aspergido. E aqui é uma referência, não é, ao templo, quando o sumo sacerdote fazia então a oferta uma vez por ano, em que ele pegava o sangue e aspergia sobre a tampa do propiciatório. É deste momento que está sendo falado. É o pagamento. É ali a completa, não é, satisfação da ira de Deus diante do pecado. Não desviou, não, mas absorveu em Cristo toda a ira de Deus pelo meu e o seu pecado, pela sua falta de vergonha, pela sua falta de coragem em servir ao Senhor. Cristo pagou naquela cruz, meu irmão. E aqui a palavra diz que nós chegamos, por obra do Senhor, o mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, e que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque este é aquele que havia de vir.
Abel apontava como sombra aquele que projetava a sombra. E agora veio este que projetava, o Senhor Jesus. E ele agora, pelo seu sangue, traz ainda maior advertência a todos estes que andam fora dos caminhos do Senhor. O livro de Hebreus fala o seguinte, que o dia que se chama de hoje é tempo de você não endurecer o seu coração, mas ao contrário, ouvir a voz do Senhor, se arrepender dos seus caminhos e agora buscar a sua face e andar na sua luz. Muito bem. Diante de todas essas coisas, meu irmão, voltando ali em Gênesis, né? No capítulo 4, onde nós começamos. Nós vamos encontrando ali, diante dessa descendência da serpente, e diante da descendência que vai chegar o descendente da mulher, o Cristo, o Senhor Jesus, nós encontramos depois de toda aquela falação de Caim, na sua arrogância diante do seu erro, na sua prepotência, ainda fazendo, desprezo com a presença do Senhor e com a sua palavra, dizendo, agora sou eu, tutor do meu irmão, sou eu agora aquele que cuida dele, ele que se vira, é grandinho já. Como se Deus não soubesse de tudo que está acontecendo. Pois é. E aí a Bíblia diz, no verso 16, a pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano. Verso 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver ao leste de Éden, na terra de Nod. Afastou-se da presença do Senhor. Meu irmão, para Adão e Eva, perderam 2 filhos. Abel, que foi morto, e Caim, sobre quem provavelmente depositaram a sua esperança de que seria aquele que, segundo a palavra do Senhor, viria para pisar a cabeça da serpente. E aí é da minha parte, tá? Essa história. A Bíblia não fala sobre isso. Mas acho que seria natural pensar assim, né? Falou que vai vir um descendente, a mulher engravidou, nasceu um descendente. Oh, é este, né? Pois é, apostou no cavalinho errado. Diante disso, meu irmão, eu queria que nós refletíssemos sobre 3 coisas. E com isso, nós vamos partir para o encerramento. Lembra? Estamos numa jornada a caminho da Páscoa, em preparação para celebrar o Cristo ressuscitado. Primeira coisa que eu queria que você observasse em tudo isso é que o Senhor, o seu evangelho, a sua palavra, denuncia a hipocrisia. Eu não sei qual é a tua motivação. Você me engana bem. Talvez eu também te engane bem. Tem gente que quando está mentindo, né, você percebe fácil, né? Fica vermelho, fica isso aqui, fica olhando para os lados, fica nervoso, sei lá eu. Mas tem gente que tem uma habilidade, não tem? Então talvez você engane ou seja enganado. Mas o Evangelho de Cristo, aquele que sonda e conhece os corações, esse denuncia a hipocrisia. Qual é a tua motivação em servir ao Senhor? Ou qual é a tua desmotivação em servir ao Senhor? Porque, meu irmão, diante de tudo que Cristo fez por nós, o máximo que a gente pode fazer, não é que é pouco, é incomparável ao que Cristo fez por todos nós. A Bíblia fala que você não é diante das provações, que foi o tema de ontem, não é? Diante das provações você não tem sofrido a ponto, não é, de derramar sangue, de transpirar sangue. E sabe por que você não chegou a esse ponto? Porque você não foi crucificado, mas Cristo foi. O Evangelho denuncia a hipocrisia. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção comigo, meu irmão, é aquilo que Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta. Essa expressão implica
num animal grande, selvagem, sentado na porta, sentadinho ali, ó. Portanto, a hora que você abrir a porta, o que você espera que aquele animal selvagem que não come há 35 meses, o que ele vai fazer? Vai te atacar, né? É essa a expressão que a Bíblia está dando aqui. O pecado jaz à porta. E se nós não olharmos para a hipocrisia que há dentro de nós, e não buscarmos em Deus correção, não buscarmos com arrependimento o Senhor, o pecado jaz à porta. E nós seremos devorados. Não é? E a terceira coisa que eu queria que você prestasse atenção nessa noite, é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em todas as tuas falhas, em toda a sua ignorância ou consciência, Cristo com alegria, por saber a obra que Deus faria na tua vida, suportou aquela cruz e hoje está sentado à destra da majestade nas alturas. Portanto, irmão, meu convite para você nessa noite, e eu faço um pedido a que se coloque de pé.